rapaziada, o Usopp começou a apanhar. Em breve, o nariz do meu menino vai quebrar, e aí poderemos decretar com certeza: o arco do Usopp começou. E o buff tá finalmente rolando no mangá de One Piece, né? Vários personagens novos começaram a aparecer recentemente. Os tão aguardados Cavaleiros Sagrados estão agora participando. Tem uma porrada de oponentes fortes. Os gigantes estão colando no bagulho também. Sendo que nos últimos capítulos, uma dessas Cavaleiras Sagradas, né? A Gunko apareceu dando uma surra em alguns dos chapéus de palha. E em meio a tudo isso, né? Um monte de gente começou a fazer piada porque o Usopp tomou uma joelhada no meio da cara. E tem uma galera toda meio desesperada falando sobre como o arco do Usopp começou aí, rapaziada. Esse é o destaque que ele merece. Acabou pro Berta. Entre vários outros detalhes. Mesmo que por sinal a gente só tenha tido tipo um capítulo de uma luta do bagulho ainda, mas tem uma galera que já tá desesperada em certa forma. E pois é, o arco que tá sendo aguardado por muitas pessoas pra se tornar, né, o arco que vai desenvolver finalmente o personagem do Usopp, onde talvez ele saia aí sendo um grande guerreiro do mar, ou saia completamente desenvolvido de fato, né, e também com um personagem que é muito pouco divisível em opiniões, por sinal. Eu já fiz um vídeo há mais ou menos um ano atrás sobre o Usopp, e eu sei que tipo, 90% do público gosta bastante do personagem, enquanto tem uns 10% ali que acham ele meio bosta. E é justamente disso que eu queria falar hoje, jovens. O arco de Elbaf. Será que ele de fato vai ser mesmo o arco do Usopp? Vai desenvolver o personagem dele como um todo? Ou será que as pessoas vão acabar se decepcionando um pouco porque elas estão esperando demais desse arco? Bom, de qualquer jeito, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e hoje estamos aqui pra falar sobre o arco e o desenvolvimento do personagem do Usopp em Elbaf. Enfim, não esquece de se inscrever aí no canal antes da gente começar. Senta aí e vem comigo. Apesar da minha opinião não ter mudado muita coisa, há mais ou menos um ano atrás, eu fiz esse vídeo aqui do Usopp, e era nele onde eu falava algumas opiniões que eu tenho até hoje sobre como o Oda desenvolvia os personagens do Chapéu de Palha, e eu achava um pouco estranho a forma como o Oda fazia esse desenvolvimento. Como por exemplo, nessa época, eu usei uma expressão que eu acho que vale se destacar até hoje, que é falar que o Oda desenvolve a maioria dos personagens de um jeito engessado demais. E aí você pode decidir se você acha isso um problema ou não. Mas calma que eu vou explicar um pouco sobre o que é esse engessado demais. Então, vamos lá. Todo mundo conhece o personagem do Usopp, né? É um dos chapéus de palha mais famosos que a gente tem até hoje. Foi criado como uma espécie de alívio cômico pra estar ali no bando do Luffy, ao mesmo tempo, né, que ele também tem todo o seu lado humano, que torna ele muito interessante e muito carismático. Ele é o personagem de todos os do bando do Luffy, o mais fraco. Seu personagem acaba girando em torno de um personagem covarde, que tá num mundo cheio de coisas absurdas. Tem criaturas gigantes, personagens bizarros, um monte de gente com fruta que vira fogo, etc. E ele é meio que um brother com muita fé e um estilingue. Pra poder vencer as suas lutas e todos os seus conflitos, o Usopp sempre teve que ser um personagem muito interessante, porque ele sempre tem que se superar muito mais que todos os outros, né? Qualquer outro personagem, principalmente depois do time skip, possui uns poderes ali muito interessantes, enquanto que o Usopp é sempre o que tem menos upgrades. Ele sempre tem que fazer mais estratégia, tem que acabar usando a sua inteligência ou soluções criativas, porque o mundo não tá muito ali a favor dele, não. Toda luta que ele vai vencer, geralmente ele sempre vence meio bagaçado, isso quando ele vence a luta, por sinal. E isso se mantém, é claro, até os próprios dias de hoje, por exemplo, onde se você for pegar até mesmo o trio dos personagens covardes ali do bando do Luffy, né, que seriam o Usopp, a Nami e o Chopper, por exemplo. Nami e Chopper são personagens absurdamente fortes nos dias de hoje, como a Nami tem o Zeus, por exemplo, que era um bagulho da Big Mom que ela roubou pra ela tem um clima tact muito pique e tal, você consegue fazer uns bagulhos zica. O próprio Chopper, que hoje em dia tem controle da Monster Point, tem um monte de outras habilidades interessantes. Ele não aparece muito lutando, mas quando ele luta, ele não vai apanhar. O Usopp, ele tem ali umas frutas, um estilingue maior do que ele tinha antes, muita fé e um hack de observação que o Oda nunca lembra que deu pra ele lá no arco de Dressrosa, e ele só usou uma vez, nunca mais usou. No início da história, é claro, fazia muito sentido a gente ver o personagem do Usopp em muitas lutas, na sua maioria, na verdade, fugindo que nem um maluco, né? Como eu disse pra vocês, ele era só um cara com um estilingue que saiu de casa pra poder viver aventuras. Aí, de repente, ele tava numa ilha do governo com 300 pessoas armadas, monstros, gente com fruto que vira fogo, gelo. Era meio complicado dele conseguir fazer alguma coisa ali. Mas mesmo assim, o personagem foi se adaptando e evoluindo aos poucos. Tivemos todo o arco interessante dele ali, como Sogeking. Quando a gente vai chegando nos últimos arcos do pré-time skip, como por exemplo Sabaody, a gente tem alguns momentos marcantes do personagem, que não são grandes momentos dele, são só pequenos momentos detalhados, tipo o momento em que o Almirante Kizaru tá tentando matar o Zoro e o Usopp vai pra cima dele. O Usopp não consegue fazer nada ali, é só uma cena que ele vai e fica atirando nada ali nele e tal, mas é legal ver o Usopp pelo menos arriscando a sua vida e se tornando mais corajoso, mesmo que ele não seja tão forte
assim. Afinal de contas, coragem não provém de força, né? Coragem é literalmente o fato de você lutar, mesmo que você esteja cagado de medo. Existem muitos personagens em outras histórias que trabalham isso de uma forma muito interessante. Um exemplo que eu acho que seria legal até dizer é um personagem do anime de Frieren, que é o personagem do Stark. Ele é um guerreiro bastante forte, mas mesmo assim, ele tem muito medo antes de começar qualquer combate. Mas mesmo com medo, ele sempre entra nas lutas e participa delas. Mesmo que por dentro ele esteja cagado ou querendo fugir e tal, ele tá ali, exercendo coragem. O Sop, ele tem um probleminha que pós-time skip, todo esse desenvolvimento que ele teve nos primeiros, 500 episódios da história, é meio que esquecido. E aí que eu falo pra vocês que a palavra engessado começa a fazer sentido só agora. A forma como o Oda geralmente desenvolve os seus personagens da trama principal, digamos assim, é engraçada, porque ele não desenvolve, na real, né? É só isso que a gente poderia dizer. Tipo, tudo bem que os personagens, eles têm alguma coisinha que acontece aqui e ali em cada arco, mas o ponto é que todos os personagens principais da história de One Piece, né, os Chapéus de Palha, eles possuem características principais, as quais o Oda, o criador da história, ele se recusa a mexer nelas da mínima forma possível. Então, o arco dos personagens em geral, né, o desenvolvimento que a gente poderia dizer que na maioria das vezes eles têm, se resume a eles teriam uma luta ou outra aqui em alguns arcos e só. Tipo, Zoro, por exemplo. Ele é um espadachim que gosta muito de cerveja, ele gosta muito de dormir e de treinar, e ele quer ser o espadachim mais forte do mundo. Então, o trabalho dele na maioria dos arcos vai ser o quê? Ele vai ficar dormindo, ele vai beber, aí vai aparecer um inimigo muito forte pra ele lutar, ele vai lutar e ele vai vencer. Às vezes ele vai vencer sem muito esforço, e às vezes vai ter um oponente mais forte, que tipo, sabe, vai derrotar ele, talvez. Aí ele vai levantar e vai falar, não, que eu tenho meu sonho de ser o espadachim mais forte e tal. Ele vai gritar alto, vai soltar um poder novo e vai vencer. E é só. Boa parte da história dele vai ser isso. Ele vai ter algumas outras cenas interessantes aqui e ali a cada 200 capítulos? Vai. Só que grande parte do que ele vai ter é só essa parte de lutar mesmo e já era. O Sop é basicamente a mesma coisa. Nós temos um personagem aqui que uma das partes mais fortes dele é ele ser covarde. Porém, isso entra em contraste com o grande objetivo do personagem, né? Que é se tornar um bravo guerreiro do mar. Então ele quer se tornar um guerreiro forte. Ele quer se tornar uma pessoa que seja corajosa. Porém, essa parte dele ser covarde é uma das partes centrais do personagem. É a melhor piada, digamos assim, que ele tem. Ou seja, isso não sai do personagem nunca. O Oda se recusa a retirar essa característica dele pra que ele amadureça. Ou pelo menos mexer um pouco nessa característica. Tipo, agora ele tem medo, mas ele vai pra cima. Ele tá com medo, mas ele vai fazer tal coisa. Não, a piada sempre tem que se manter idêntica. E essa é uma razão pela qual a maioria das pessoas não necessariamente desgostam do Usopp, mas talvez só tenham enjoado dele porque depois de 1000 e poucos capítulos, ainda soa como se ele estivesse no capítulo 10, sabe? Como eu disse pra vocês, nos primeiros 100, 200 capítulos da obra, fazia sentido nós temos um Usopp covarde ali no começo, né? A gente tem ali o Luffy, o bando dele, que todo mundo tinha algum poder, alguma forma de lidar com as situações e tal, e eles eram um bando de Zé Ninguém descobrindo o mundo ainda. O Usopp, ele era só um cara, ele não tinha se adaptado ainda ao fato de que ele tava numa aventura, que eles iam lutar com os piratas mais fortes do planeta e tudo mais. Agora, quando você avança pro capítulo 1000, 1100, Luffy agora é um Yonkou, basicamente um dos 4 piratas mais famosos do planeta. No último arco de Egghead, o bando do Luffy tava tão importantinho que veio a galerinha dos Goroseis atacar ele. Vulgo, as maiores autoridades do governo no mundo de One Piece. Eles saíram vivos de uma Buster Call, com trocentos vice-almirante, um monte de armas, um monte de coisas pra eles tentarem explodir a ilha, e um fucking almirante foi atrás deles. E mesmo assim, eles ainda saíram de boa. Enfrentaram Kaido, o homem mais poderoso do mundo, que tinha um exército de 30 e poucas mil pessoas, e dane-se, saíram numa boa. Enfrentaram Doflamingo em Dressrosa, Crocodile, Luffy saiu vivo de Marineford, saiu vivo de Sabaody, enfrentaram a Big Mom, foram pra Holy Cake, 1 milhão de coisas aconteceram com o bando do Luffy, pra que hoje em dia ele fosse um dos personagens mais poderosos e importantes da história de One Piece. Então o bando do Luffy hoje em dia não é pouca bosta, eles são o top do top. E mesmo assim o personagem continua igual. Se nos primeiros 100 capítulos da história, quando uma luta vai começar, a primeira atitude do Usopp é vou meter o pé, hoje em dia a primeira atitude do Usopp ainda é vou meter o pé. Não parece que você tem qualquer esforço por parte do personagem pra ele se tornar um bravo guerreiro do mar. Você não vê ele treinando, desenvolvendo novas habilidades, você não vê ele pensando sobre isso, nem nada do tipo. Ele é um personagem usado de escada pra poder fazer gracinha. Ele sempre tem algumas cenas aqui e ali onde ele aparece lutando, mas a grande maioria delas são cenas meramente ilustrativas. Ele dá um ataque, isso não causa dano verdadeiro aos inimigos, e depois ele foge, e meio que fica só por isso. Também entra no quesito que ele só ataca de verdade quando
quando ele vê que não tem como fugir, ou quando ele tá com um bando inteiro, que aí ele vai pra trás de todo mundo e fica batendo de longe. Que aí, de vez em quando, ele ataca. Se a gente for pegar como exemplo, os últimos capítulos aqui, tipo, o último capítulo mesmo que lançou essa semana que eu tô gravando o vídeo, 1146. A gente teve um pequeno confronto ali com a Gunko, né, que ela é uma cavaleira sagrada, que ela foi atacar o bando do Luffy. Se eu não me engano, estavam Brook, o Sop, Nami e o Jinbei nessa luta. A luta ainda tá no começo, só que geral tá tomando uma surra da Gunko, o que eu acho que pra mim faz completo sentido. Ela é um cavaleiro sagrado, que aparentemente eles são muito fortes, né, parece até que você tem que ser alguém dos cavaleiros sagrados pra se pá, virar um Gorosei mais pra frente. Ela é absurdamente forte, tem uma fruta roubada, tem regeneração, né, que aparentemente agora todos os inimigos de One Piece têm regeneração também. Ou seja, faz sentido a Gunko tá com uma vantagem pesada e os Chapéus de Palha estarem tomando uma surra. Inclusive o próprio Sop levar essa joelhada aqui também não é nada demais, né? Mas tem que lembrar que os melhores momentos do meu mano Sop foram justamente depois que ele tomou uma surra. Se ele ainda não quebrou aquele nariz de Pinóquio dele lá e ainda não tá todo destruído, é porque por enquanto ainda não chegamos no momento do auge do personagem. Existem pequenas cenas com pequenos detalhes da história que me incomodam ainda no personagem. Tipo, a gente já tá no arco de Elbaf agora, né? Capítulo 1146. A Gunko se mostra claramente ser uma inimiga. Ela fala que ela é do governo, ela faz um discurso lá sobre como elas vão sequestrar as crianças de Elbaf e tudo mais. Aquela coisa básica de vilão, né? Vamos sequestrar os gigantes, etc, etc. Tal, beleza. Aparece uma seta bem na cara, assim, do personagem do Sop, que dá a entender, né, que ela vai atacar ele primeiro. A atitude inicial do personagem do Sop é a clássica que você já espera, né? Ele fica com medo, aí ele grita, aí ele sai correndo e tal. E aí depois que outros personagens já foram pra cima, aí sim ele dá um golpe na Gunko. Ele tem um momento ali onde ele dá um golpe que dá bastante dano nela, mas ela se regenera, vai lá, ataca ele, ataca todo mundo e tal, e basicamente todo mundo leva uma surra. A atitude inicial do Sop aqui ainda foi fugir. E como eu disse pra vocês, no bando do Luffy, né, a gente tem 3 personagens que eles são os covardes que tem medo de luta, que são Chopper, o Sop e a Nami. Nesse capítulo, a Nami também tá presente, só que a atitude dela já virou outra coisa. A personagem, mesmo que minimamente falando, já teve algum desenvolvimento. Então, quando a seta aparece na cara do Sop, qual é a primeira coisa que a Nami faz? Ela foge também? Ela se esconde? Ela vai pra trás de alguém? Não, ela vai pra cima. Ela tenta dar um golpe que até tem um destaque ali bastante legal e tal. A Gunko não sofre nenhum dano pro golpe, joga ele de volta na Nami, e aí sim ela recua, porque ela vê que ela vai tomar um golpe de raio no meio da cara, né? Aí ela recua, porque também não vamos morrer à toa. Eu sou um pouco propício pra poder falar sobre isso, jovens, porque eu já falei aqui em vídeo que os meus chapéus de palha favoritos e meus personagens favoritos de One Piece são o Sanji e a Nami, né? Mas eu acabei vendo que tem outras pessoas que concordam com essa minha opinião recentemente, né? Que eu até falei, mano, que nos últimos arcos ali de One Piece, é até meio engraçado visar que a Nami, ela tá aos poucos saindo do grupo dos personagens covardes de One Piece e ela tá passando por um personagem que, de fato, quando ela precisa ir pra cima, ela vai pra cima. É um desenvolvimento pequeno, mas é satisfatório, sabe? Tipo, eu gostei dessa pequena atitude que é tipo, é um inimigo forte, mas pô, 1000 e poucos capítulos já, o Luffy já é um dos piratas mais fortes do mundo. Então assim, ela apareceu e meteu o louco, a primeira coisa que a Nami fez foi tentar atacar. Depois que ela percebeu que ela não conseguiu causar nenhum dano e que ela provavelmente não seria muito útil aqui no combate, aí sim ela recua pra pensar em outra coisa. Mas pelo menos ela tá tentando, sabe? Não é como se a Nami tivesse ficado também 500 milhões de vezes mais fortes nos últimos arcos e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente teve o arco de Wano, vamos supor, onde a gente também teve uma luta onde eu acho legal que a gente teve uma luta da Nami que o Sop também tava. A gente tem aquela clássica piadinha, né, que a Nami e o Sop estavam fugindo ali dos personagens inimigos e tal. E aí chegou um momento onde a Uchi, que foi a mina que eles lutaram, ela bate numa criança. E aí o que acontece quando a Uchi vai lá e bate numa criança? A Nami vira de costas e decide que ela vai parar de fugir e fala, não, agora a gente vai quebrar essa mina, agora ela vai tomar uma surra. E a gente tem uma luta muito pica, onde claramente a Nami não é tão forte assim, mas ela não desiste de lutar, ela vai e ela vence. O Usopp, não. Ele continua na pira de tentar fugir. Inclusive, eu até falei dessa luta no meu vídeo onde eu falava sobre o personagem do Usopp, porque essa luta pra mim tem uma das piores cenas do Usopp especificamente, que é uma cena que entra em contradição com ele lá de Alabasta, sabe? Pra quem não se lembra, tem uma luta do Usopp lá em Alabasta, onde ele solta uma frase muito pica, que é que tem um momento onde um homem não pode mais fugir, que é quando alguém ri dos sonhos dos seus amigos. E é isso, é literalmente o que acontece em Wano, no caso. A Uchi, ela pega, segura a Nami e ameaça ela dizendo, fala pra mim que o Luffy nunca vai ser rei dos piratas. É o momento onde a Uchi desacredita do sonho do Luffy. E o Usopp, nesse momento, ele tá jogado no chão, pensando, pô, espero que a Nami fuja agora. Ele não tem um grande momento, ele não tem aquela grande cena dele trazer, não, ele ainda tá pensando em fugir. É como se todo aquele desenvolvimento antigo do personagem tivesse sido esquecido, sabe? Em prol dele ter essa piada de, vamos fugir. A própria Nami não faz isso, ela continua dizendo que o Luffy vai ser rei dos piratas, mas o Usopp por dentro, você se questiona, pô, será que se fosse o Usopp aqui, ele ia falar isso ou ele ia só desmaiar, sei lá, ou ele ia só sair correndo?
O último momento onde o personagem teve grandes cenas foi em Dressrosa, há 10 anos atrás. Meu Deus, tá precisando de um destaque em algum momento, né? Como eu disse pra vocês, e gente, eu acho difícil essa coisa de as pessoas pensarem, tipo, agora vai ser o arco do Sop e tal, agora tudo vai mudar pro personagem. Porque assim, o arco do Sanji, por exemplo, em Holy Cake, ele de fato teve um destaque pesadíssimo pro Sanji, né? Mostrou a história do passado do personagem, mostrou a família dele, teve um monte de coisas legais que mexeram com a emoção do público. Foi realmente o melhor arco pro desenvolvimento do Sanji, e de fato, o pós-arco também foi legal. O Sanji ficou um pouco mais forte, né? Conseguiu depois ali o upgrade da família, etc. Mais coisas foram acontecendo com o personagem. Mas é de se pensar se a mesma coisa vai acontecer com o Sop. Porque de verdade, pra mim, gente, diferente do Sanji, por exemplo, que ele tá ali naquele famoso trio monstro, né? Que é o Luffy, Zoro e Sanji, que sempre resolvem as coisas na luta, que sempre estão tendo ali um pouco mais de destaque quando se trata de partes importantes da história. O Sop, ele é um personagem muito jogado de escanteio pra mim. Muito jogado de escanteio. Tanto é que, pra mim, agora, o personagem no capítulo 1146, ele tá no mesmo ponto que ele tava no capítulo 20, sabe? Ele é mais forte do que ele era na época? Sim, ele é mais forte do que ele era na época, mas pra mim ainda tá a mesma coisa. Ele ainda é exatamente o mesmo covarde que ele era naquela época. Então, sei lá, eu acho que já tá na hora dele receber pelo menos algum destaque específico, e eu espero que ele receba algum. Mas de verdade, eu não acho que ele vai mudar como personagem completamente, porque como eu disse pra vocês, os personagens do Oda são meio engessados e é isso, sabe? Mesmo que o Sanji tenha ficado um pouco mais forte, não é como se ele tivesse mudado em 100% depois do arco dele. Eu também não acho que o Sop vai mudar em 100%. No máximo, acredito que ele vai ter alguma atitude importante, talvez nesse arco, ele tem algum papel-chave, sabe? Ele faz uma parada que muda tudo, mas eu não acho que o personagem vai amadurecer em 100% e vai mudar a partir daqui. Claro, se isso acontecer eu vou pagar um pau? Vou. E eu espero que eu pague um pau e que eu queime minha língua 100% aqui. Mas, depois de tanto tempo acompanhando One Piece, eu juro pra vocês que eu acho um pouco difícil disso acontecer. Então, sei lá se eu boto toda essa expectativa, sabe? Mas e você que tá assistindo aqui, por sinal? Acha que vale colocar toda essa expectativa? Ou a gente tá esperando um pouquinho demais aqui? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, jovens, por terem assistido até aqui. Beijo, abraço, falou, falei, até mais. Fui!